Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Leão para o mês de junho de 2024, para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus no signo de Leão. A gente vai começar essa leitura vendo qual energia a gente precisa limpar aqui para as pessoas de Leão para iniciar esse mês de junho. Porque a gente está numa energia de lua minguante até a quinta-feira. Então vamos aproveitar essa fase da lua de recolhimento, introspecção e limpeza para deixar para trás o que precisa ficar para trás e a gente começar esse mês mais leve, tá bom? Vamos ver aqui com o oráculo, o tarô do espírito animal, o cavalo, que é um animal do elemento terra. Vamos ver também cartinhas do Ho'oponopono, que é uma prática de limpeza e cura energética havaiana. Então tem algumas frases em um dialeto havaiano aqui nas cartinhas que eu não sei pronunciar direito, não sei ler direito, mas o restante da mensagem é em português mesmo, tá bom? Vamos ver aqui. Duas cartinhas de Ho'oponopono. Lembrando que quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu WhatsApp para agendamento de leituras, o meu site ligiatarot.com e o Instagram @ligiatarot, onde eu posto algumas mensagens, alguns conteúdos ao longo da semana. Certo? Vamos ver aqui para o signo de Leão. Certo. Veio aqui cordas de Aca. Significa laços que nos ligam às pessoas por pensamentos, emoções e ações. Laços de mágoas, raiva, tristeza, decepção e relacionamentos. Limpe esses laços. E veio também Kupua Hawaii. Essa expressão significa trabalhar com os poderes da mente. Use seus poderes, então não se bloqueie por nada. Limpe tudo que atrapalha você. Vamos ver aqui também a mensagem dessa carta do cavalo. O cavalo é um animal de bastante sensibilidade e liberdade. A energia do cavalo aqui vem falando sobre a força de realização, a força e o foco que você consegue empregar em um objetivo. Sendo esse objetivo aqui o de limpar a sua mente e as suas emoções de questões difíceis que você viveu em relacionamentos passados. Então, tem questões relativas a relacionamentos que você viveu. Podem ser relacionamentos familiares, românticos, relacionamentos de amizade, profissionais, que deixaram algumas marcas em você. E esse é um momento que exige a sua força, a sua determinação para limpar a sua mente e o seu emocional dessas energias, dessas mágoas. Porque isso vai exigir bastante do seu esforço. Então, a gente consegue disciplinar a nossa mente para não ficar pensando em determinadas coisas. Quando o pensamento sobre uma pessoa, uma situação vem, a gente tem a opção de alimentar aquele pensamento, de entrar ali naquela bolha, naquela ideia, e a gente tem a opção de mudar o nosso foco, de pensar em outra coisa. Então, esse esforço de mudar o foco, de limpar a mente, ele é muito poderoso e muito positivo nessa limpeza energética que vocês precisam fazer aqui. Então, nos momentos em que isso estiver sendo um pouco mais difícil para vocês, pede para vocês se agarrarem a essa força interna que vocês têm, para vocês terem essa disciplina também de fazerem essa limpeza. A meditação ajuda muito aqui, tá? E a meditação não é só aquela meditação guiada, tradicional, que você fica paradinho ouvindo, ou simplesmente com um mantra ou um sonzinho. Existem outras formas de meditação, porque o importante da meditação é o estado em que você fica quando você se concentra profundamente por um determinado tempo.
Então, quando você faz um exercício físico, por exemplo, mesmo que seja na academia, num lugar barulhento, você bota ali seu fone, não bote nenhuma música, ou então deixe só uma música instrumental suave e foque completamente na execução dos exercícios que você está fazendo. Toda vez que a sua mente pensar em alguma coisa, volte a sua mente para o exercício, para aquilo que você está fazendo. Sempre que você se distrair, você volta a sua mente para aquilo. Tente fazer isso pelo menos em uma das vezes que você vai para academia, em uma das vezes que você vai fazer exercício durante a semana, ao longo desse mês. Se você puder fazer nos próximos dias, todos os dias, pelo menos algumas séries de exercício dessa maneira, ao longo da semana, e ao longo do mês, vocês já vão notar uma diferença muito grande no estado mental de vocês, tá bom? Então, tá pedindo aqui, tá sugerindo uma limpeza, principalmente mental e emocional, mas a meditação ajuda muito nisso, né? Você consegue. A sensação que eu tenho quando a gente medita é que fez uma faxina ali na mente, parece que passou uma vassoura no cérebro. Porque a gente consegue realmente ficar mais relaxado, mais sereno. E às vezes a gente não percebe isso imediatamente após a meditação, mas ao longo do tempo. Então, quanto mais a gente vai meditando, mais a gente vai sentindo isso. E para algumas pessoas que estiverem mais ansiosas, essa prática de meditação mais quietinho, assim, com música ou meditação guiada, pode ser um pouco difícil. Então, às vezes, essa meditação ativa, fazendo alguma coisa, pode ser mais interessante. Você pode fazer isso também, por exemplo, lavando a louça, né? A gente tem o costume hoje de ouvir ou assistir alguma coisa enquanto está fazendo a tarefa doméstica, sendo que a gente pode aproveitar esse momento da atividade doméstica, que é muito automático, assim, né? Para se concentrar profundamente naquilo e conseguir ter entrar nesse estado meditativo, tá bom? Agora a gente vai ver aqui quais são as energias principais do mês de junho, né? A gente viu primeiro que precisa ser limpo, agora a gente vai ver o que é que esse mês está trazendo para as pessoas de Leão. Lembrando que essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente no signo de Leão, mas também para quem tem ascendente em Aquário, porque tem Leão na casa 7, e aí pode vir alguma mensagem assim que seja importante para vocês, tá bom? Para essas pessoas de ascendente em Aquário. E aí, curtam, compartilhem, comentem aqui se essa mensagem tá fazendo sentido. Mandem esse vídeo para aquele amigo leonino que tá precisando, ou para aquele amigo com ascendente em Aquário, que também pode estar precisando da mensagem que tá saindo aqui. Vamos ver para o signo de Leão, junho de 2024. Certo. Aqui a gente veio com 7 de ouros na energia principal. Então, é um mês de reavaliação. Aquilo que você está alimentando já deu alguns frutos. Alguns foram bons e outros não foram. Alguns, assim, pensando realmente numa fruteira, né? É como se você tiver. Tem até outro baralho que tem a imagem assim, mas eu não tô com ele agora. Você pensa numa fruteira e aí ela começa a dar frutos. E alguns frutos estão podres, estão com bicho, estão com algum problema, e outros frutos estão lindos, maravilhosos, perfeitos. E aí é necessário que você avalie o que levou certos frutos a estarem ótimos e o que levou certos frutos a não estarem tão legais assim, para que você possa fazer ajustes e no final da colheita, lá no 10 de ouros, você possa ter uma colheita satisfatória. Você possa fazer com que todos os frutos sejam bons. É um momento que pede também paciência, porque não é o fim da colheita ainda, sabe? Então existe tempo para ajustar as coisas, para
melhorar o que você está fazendo, aquela relação que você está vivendo, aquele seu trabalho. Então, é um momento que pede avaliação, realmente. E nessa energia de lua minguante faz muito sentido também, porque a lua minguante pede, assim, da lua minguante para a lua nova, né? É o momento da gente fazer, dar esse fazer essa etapa de controle, digamos assim, né? De realmente avaliar tudo que foi feito, como foi feito, o que a gente deve manter para que aquilo frutifique mais ou continue frutificando e o que a gente precisa realmente mudar. Tem outra carta desse. Tem um outro sete de ouros, em outro baralho, acho que é no tarot do Osho, que mostra uma gestante com as 9 luas acima da cabeça dela, mostrando o tempo da vida, o tempo que as coisas levam para crescer, para serem construídas. Quando a gente está com um projeto, com alguma qualquer projeto, qualquer criação que a gente precisa entender que aquilo leva um tempo para ser construído. Não é porque eu comecei a fazer hoje que eu já vou colher os resultados hoje. E essa carta, ela desperta na gente a compreensão da importância desse tempo. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma coisa pela primeira vez. Tem muito a aprender aqui nessa situação. Se o resultado do que eu tenho viesse logo em seguida, logo no primeiro dia, o resultado final, eu não ia ter tempo para aprender, eu não ia ter tempo de melhorar. Então, esse tempo aqui, e essa paciência que o Sete de Ouros pede, é, na verdade, um presente, né, da vida, de permitir que a gente se aprimore no tempo, permitir que a gente consiga enxergar o que pode e deve ser melhorado para que a gente cresça, para que aquilo que a gente está criando prospere, né? O que pode atrapalhar isso veio aqui o Ás de Ouros. Então, o que pode atrapalhar o que vem bloqueando, né, essa energia do Sete de Ouros, de paciência, de avaliação, é uma energia de uma certa empolgação. Então, assim, o Ás de Ouros fala de um potencial muito sólido, um potencial muito próspero de algo, né? Então, é algo que você está fazendo que tem um potencial de crescimento. Sendo que com o Ás de Ouros nessa posição, é como se vocês estivessem vendo um potencial muito grande em algo que não tem tanto potencial assim. É como se vocês estivessem superestimando uma situação, né? Como se vocês, vamos supor que, você fez um investimento numa carteira de investimentos, em algum empreendimento, e você está achando que aquilo ali vai te render 200% do seu investimento, do que você investiu, né? E não vai. Tem algo ali que você precisa avaliar melhor para entender que isso não vai render isso tudo. Tem uma coisa aqui de ajuste de expectativas. É como se você tivesse com uma expectativa muito alta, assim. Não veio o sete de copas, mas eu sinto um elemento aqui de uma certa ilusão. Pode estar falando também de uma certa ganância, de vocês estarem com um foco muito, assim, exageradamente no material, assim, estarem com muita pressa para que as coisas se materializem. E aí, enfim, tem que lembrar que não é assim que funciona, né? Se a gente quer algo sólido, a gente precisa ter paciência. Tem uma analogia com as ervas daninhas e as árvores. Uma erva daninha cresce muito rápido, mas ela tem uma raiz frágil. Ela é pequenininha, ela tem uma raiz frágil. Qualquer pessoa arranca uma erva daninha. Agora, uma árvore, ela demora às vezes anos e anos para crescer. Mas se você tentar arrancar aquela árvore, dificilmente você vai conseguir, né? Você vai precisar de um esforço muito grande para arrancar aquela árvore pela raiz. Então, quando a gente está querendo construir uma árvore, quando a gente está plantando uma árvore, a gente precisa ter essa consciência de que ela exige um tempo maior, uma dedicação maior, mas também que isso gera frutos maiores e melhores. Então, tem uma coisa aqui também de entender a relação entre o esforço, a energia empregada
e o resultado, né? Entender que para ter um resultado grande, a gente precisa empregar o esforço de maneira compatível. Então, se eu estou me esforçando só um pouquinho naquilo ali, como é que aquilo ali vai crescer? Se, por exemplo, eu estou investindo muito tempo, mas nas coisas erradas, como é que aquilo ali vai crescer? Então, pegue esse foco, essa orientação melhor sobre onde investir, como você está fazendo. E isso que eu estou falando de investimento pode ser sobre uma relação também, sabe? Aqui, para desbloquear esse Ás de Ouros, veio 2 de paus, 2 de bastões, que é uma carta que fala sobre planejamento, cautela, e então reforça essa energia de que precisa repensar um pouco de que maneira você está investindo e onde você está investindo. E eu sinto que o que vai te ajudar a fazer essa avaliação de uma forma consciente e consciente mesmo, clara, vai ser vocês fazerem essa limpeza mental e emocional que pediu no início da leitura, sabe? Porque com essa mente mais clara e entendendo e não permitindo que sentimentos e pensamentos sobre o passado, sobre outras situações interfiram nessa situação nova, vocês conseguem ter mais clareza sobre o que nas atitudes de vocês, nessa dinâmica, precisa ser melhorado, precisa ser mudado, né? Aqui no conselho veio o 8 de paus. O 8 de paus é uma carta que fala de pressa, sendo que o restante da leitura vem falando sobre calma e paciência. Vou puxar mais uma cartinha. Assim, o 8 de paus pode estar falando aqui sobre insights. Você tendo muitos insights, tendo a mente muito... recebendo, aliás, muitos insights da espiritualidade, assim, muitas mensagens intuitivas. Então, aquela ideia, aquela conclusão que você chega assim meio do nada, pode estar sendo divinamente guiado, né? Guiado pela espiritualidade até você. Mas deixa eu ver aqui mais uma cartinha para entender melhor esse 8 de paus. Veio o 4 de ouros. Realmente, porque o 4 de ouros é outra carta que fala sobre espera, sobre recolhimento, meditação. Você vê que nessa carta, inclusive, a pessoa está meditando. Então, eu sinto aqui que é para acolher esses insights, essas ideias, esses pensamentos que chegam novos, mas não é para agir ainda. É para, às vezes, anotar, né? Se você puder anotar esses insights. E aí, no final, ao longo de alguns dias, ter isso anotado vai te ajudar. Assim, você vai anotando ao longo dos dias. Aí chega, sei lá, no final da semana, você pega aquilo para ler. E aí você consegue enxergar dentro daquilo ali o que é que faz mais sentido, o que é que não faz tanto. Porque o 4 de ouros, né, o 4 de pentáculos, é uma carta que vai falar sobre recalcular a rota, sobre reavaliação, sobre uma pausa necessária para que algo possa continuar. Inclusive, assim, nesse naipe de ouros, tem algumas pausas necessárias ao longo do caminho, né? Só pede um cuidado aqui com o apego material, assim, não é para vocês ficarem com um foco tão grande na estrutura ou no dinheiro. Então, por exemplo, se for um relacionamento, pede para vocês reavaliarem aqui a situação, ter cautela, não sei o quê, e não ter pressa para definir um status da relação, para estabelecer um compromisso mais formal aqui, sabe? É para vocês terem mais calma, para vocês conhecerem melhor essa pessoa. De repente fazer uma viagem com essa pessoa. Viajar com a pessoa é algo que revela muito, né, sobre ela, ajuda muito a gente a conhecer a outra pessoa. Principalmente em casal, assim, que você vai dormir junto, acordar junto, passar o dia inteiro junto por alguns dias, é uma experiência bem intensa, assim, para ajudar a conhecer o outro. Então, se você fica muito apegado a uma certa dinâmica, a uma certa estrutura, você deixa de viver o que está se apresentando aqui e, principalmente, deixa de observar, de enxergar
quem é realmente essa pessoa que tá aí. Se for um projeto, pede um cuidado aqui, assim, vem falando que esse projeto ele não tem ganhos só materiais. Ele tem um ganho evolutivo, tem um ganho de crescimento aqui para você. Sendo que se você fica muito focado só na questão material, você perde de vista os outros ganhos que você está tendo aqui. Então, por exemplo, eu entro num emprego novo. Eu vou conhecer pessoas, eu vou aprender sobre um segmento de negócio, eu vou, de repente, fazer alguns cursos. Mas se eu pensar só no salário, só na promoção que eu quero, só no crescimento financeiro, eu me desmotivo, eu perco de vista tudo aquilo que aquele emprego está me oferecendo. Assim, favorece um certo desinteresse pelas coisas que estão sendo ofertadas ali. E aí lembra a gente que, assim, as bênçãos da vida não são só materiais, não são só dinheiro, não são só compromisso formal, não são só essa estrutura que é importante sim, mas que não é tudo. Tem outros elementos que são importantes também, e aí, se você tiver com muito foco na matéria, você simplesmente não enxerga ou não valoriza adequadamente essas questões. E aí, no que evitar, veio o 7 de espadas, que é uma carta de engano, traição, autossabotagem também. Então, cuidado para você não estar se sabotando aqui nessa situação. Você não tá metendo os pés pelas mãos. Então, como eu falei, tem uma certa ilusão aqui sobre o que essa questão pode realmente te oferecer. Então, você precisa realmente parar e avaliar, entender melhor, ouvir essas mensagens intuitivas, espirituais, esses sinais que estão aparecendo para você sobre o que essa situação realmente tem a te oferecer. Uma outra mensagem aqui é para você não ser também a pessoa que engana, né? A pessoa que age de uma forma traiçoeira aqui com os outros e com essa situação. Ou até de uma forma assim meio mal agradecida, sabe? A vida te deu uma oportunidade, uma experiência que te traz oportunidades de crescimento, de amadurecimento. O que você faz com essa situação, o que você é capaz de aprender com essa situação, é responsabilidade sua, né? Você precisa estar comprometido primeiro consigo mesmo, com o seu processo, porque senão você se perde. Eu sinto aqui a pessoa de Leão um pouco perdida no que está fazendo. E essa carta também me traz muito medo de ser passado para trás. Também tem uma coisa assim, de não aceitar ser passado para trás, né? Então, se é uma pessoa que já quebrou sua confiança, que já te enganou de alguma forma, que já foi desleal com você de alguma forma, porque você coloca tanta expectativa nessa pessoa, nessa situação? É como se você estivesse ignorando aqueles frutos podres que tem ali. Você só tá vendo os frutos bonitos e frondosos. E não é assim. Porque aqueles frutos podres contaminam a sua colheita inteira. Então veja muito bem onde você está plantando suas sementes e o que é que você está plantando aqui, tá bom? Assim, puxãozinho de orelha para os leoninos. É um alerta bem claro aqui de que tem algo que precisa ser revisto com relação a um investimento de vocês. Vamos ver aqui conselhos com o oráculo dos anjos e ancestrais e também com o oráculo Trabalha a Sua Luz. Vamos ver como os anjos e ancestrais primeiro. Esses conselhos são para o mês de junho no geral, não são apenas para essa questão, mas podem vir reforçando essa questão ou a parte da limpeza. Veio aqui inverno, cuide das suas necessidades. Inclusive, a gente tá se aproximando. Eu não sei se a gente já entrou. Acredito que não. Acho que é esse mês. Em junho. Quando o Sol entra em Câncer, a gente inicia o inverno aqui no Hemisfério Sul, né? Então, reforçam essa energia para esse momento mesmo. Essas mensagens para esse momento.
ao longo desse mês de junho, principalmente para o final, né, que é quando chega no inverno. Talvez você consiga chegar nessa consciência aqui do que, né, do que está sendo feito de errado, assim, que não é tão legal, mais para o final do mês. Ao longo do mês você vai trabalhando a sua mente e mais para o final você consiga chegar nesse entendimento. E com o oráculo Trabalhe Sua Luz veio Pilar de Luz. Sua vibração está aumentando. Você é o oráculo. Essa carta do Trabalhe a Sua Luz, tá aqui que ela é bem bonita. Ela me reforça muito essa questão dos insights que vocês vão receber, das mensagens intuitivas que vocês vão receber, né? Que veio ali com 8 de paus. A sua vibração está aumentando, você está ficando mais receptivo a mensagens de luz mesmo. Então, esteja atento aos sinais, principalmente do seu corpo, na sua própria energia, sabe? Então, como você se sente quando você encontra determinadas pessoas? O que é que pensar em determinada situação te provoca? Te provoca ansiedade ou te provoca sentimentos bons de expectativa, porque tem uma diferença entre expectativa e ansiedade, né? Assim, é natural a gente criar expectativa, a gente ter uma certa expectativa sobre as coisas, né? Porque o ser humano vive em função do tempo, né? Nessa cronologia. Agora, outra coisa é a gente ficar amedrontado com as possibilidades, é a gente ficar pensando, a mente funcionando sempre numa defensiva, né? Como se a gente tivesse o tempo todo tendo que se proteger de algo. Por que você está numa situação que você sente que você precisa ficar se protegendo? O que é dentro de você que vem de outras relações que te provoca isso? O que é dessa relação, dessa situação que te provoca isso? Às vezes a gente tá achando que tá repercutindo, reverberando traumas, simplesmente, e não percebe que aquela pessoa que tá com a gente, aquela situação, ela tá trazendo isso à tona. Ela, de algum modo, provoca aquilo na gente. E aí não é pra ver, não tô falando aqui no sentido de vilanizar outra pessoa ou a situação, mas de realmente enxergar o que está acontecendo como uma oportunidade de crescimento, de superar alguns traumas aqui, algumas dores que ainda estão na sua energia. Aqui também vem falando sobre cuidar de você. Então, assim, é um mês de festa, é um mês de que as pessoas estão muito para fora, mas ao mesmo tempo, pensando assim na natureza, nas energias do universo, no hemisfério sul, a gente está entrando no inverno, que é um período de recolhimento. Então, cuidado, né? Tente ponderar muito bem quando vale a pena sair, se você tá bem para fazer certas coisas, não se desgaste à toa, é um momento de recolhimento. E vocês também vão fazer aniversário em breve, né? Então, um ciclo solar tá assim próximo de se encerrar aqui para vocês. Então já é um momento de olhar mais para dentro, de se recolher, se resguardar, de fazer essa reavaliação de tudo que vocês viveram, né? Essa lua minguante tende a ser muito importante. E a próxima também, que é a próxima lua minguante antes da lunação leonina, que é a lunação de vocês, certo? Mas essa aqui já traz esse prenúncio, né? De recolhimento mesmo. De um período de recolhimento para que vocês consigam entender algumas coisas sobre si mesmo e sobre o entorno de vocês com mais clareza e possam crescer a partir disso, tá bom? Então é isso. Peço que curtam, compartilhem, comentem esse vídeo. E quem deseja fazer leituras particulares, as informações estão na descrição. ligiatarot.com é o meu site e @ligiatarot é o Instagram. Acessem lá, por favor, sigam. E espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.